Sentes-te perdido ou em busca de respostas? A vida te parece sem rumo? Descobre o canal Marcelo Parrella, com mais de 3.800 vídeos para fortalecer a tua fé. Encontra estudos bíblicos, música para a tua oração e meditação profunda. E inspira-te com os testemunhos e entrevistas de irmãos de todo o mundo. Que esperas? Inscreve-te agora e transforma a tua jornada de fé. Boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai assistir esta palavra, então estou falando boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo de onde e quando você vai assistir. Se você estiver e onde você estiver, né? Porque nós temos uma diferença de horário de alguns lugares, né? Irmãos, antes de eu começar a falar, eu quero lembrar você que nós estamos aqui na Graúna 224, em Brás de Pina. Vocês que moram ao redor, se quiser nos visitar, vai ser uma alegria recebê-los, tá bom? É uma alegria ter os irmãos aqui um com o outro. E você que estiver passando por algum problema, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, vem aqui nos visitar todo domingo a este horário, entre 16 e 16h30, nós estamos começando a palavra aqui, tá bom? Nós também temos aqui um serviço, né, que é doar roupas. Se você tiver uma roupa que você não esteja utilizando mais, né, por estar um pouco mais gordinho ou um pouco mais magrinho, e ela não te serve mais, mas está em boas condições de uso, por favor, nos traga, para que você abençoe, através de nós, uma pessoa que está passando por um momento difícil e não consegue uma roupa para se vestir de forma mais adequada, né? Então, da mesma forma também, se você tiver aí a mamãe, que tiver o seu filhinho, com um brinquedo que eles não brincam mais, também temos aí crianças, né? Para poder viver aquele momento lúdico, né? De poder brincar, ter um período bom, e a mamãe e o papai não conseguem comprar um brinquedo, e o seu filho não brinca mais com um brinquedinho dele, que está encostado lá, ele nunca mais brincou e tal, já passou da época, também pode nos doar para que nós possamos abençoar uma criança, tá certo? Irmãos, eu vou pedir a vocês, tá certo? Que vocês venham aqui em Marcos, capítulo 5, de 25 a 34. Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34. É a cura de uma mulher enferma. Então vamos lá. Grande multidão o seguia. Cumprindo-o, aconteceu que certa mulher que, havendo 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhando ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Glória a Deus por sua palavra, glória a Deus, porque Jesus tem todo o poder de curar qualquer um. Você aí, que está passando por um momento difícil,
se orar com fé era Jesus. Hoje ele não está fisicamente presente, está espiritualmente, através do Espírito Santo, aqui, em nossa presença, não é? Então, você pode orar a Deus, acreditar, ter o toque de Jesus na sua vida. Você quase que falar, Jesus me cura, estica a tua mão, faz qualquer movimento, mas faz. Essa mulher, ela teve uma atitude de procurar. Não fica esperando por homens, não fica esperando por determinadas, pega uma rosa e deixa 3 dias em tal lugar, ou então deixa a água assim, deixa a água assado, que ela vai virar a noite e vai te curar. Não. Porque você não precisa de contato físico, você precisa de fé, de crer em Jesus. Veja, essa história é comovente. Observamos somente alguns fatos. A mulher estava sofrendo há 12 anos e gastou tudo o que possuía, conforme a lei. Ela era impura, excluída e totalmente sem esperança, porque toda ajuda humana tinha falhado. Nesta hora difícil apareceu uma mensagem alegre. Preste atenção. Muitas vezes as pessoas, e muitos médicos, eu trabalho na área da saúde, já vi situações em que alguns descrevem que tinham pacientes que estavam desenganados. Nós temos aqui na nossa igreja, a pastora que acabou de fazer a oração, ela estava com um problema de saúde há algum tempo atrás, muito grave. Deram meses de vida para ela, meses. Mas pastor Marcelo, o apóstolo Marcelo e a fé da pastora oraram, pediram ajuda, pediram oração, e foram orando e foram acreditando que Jesus estava lá, fazia esse tratamento paralelo, mas mesmo assim os médicos diziam só alguns meses. De repente, a coisa foi melhorando. Hoje, com a glória de Deus, a pastora, claro, hoje ela se cuida, evita algumas alimentações, evita comer coisas que são prejudiciais à saúde, mas hoje ela está viva. E aqueles que disseram, tinham certeza absoluta que ela não estaria neste mundo, aqui, agora, afirmaram que ela teria meses. Isso é um milagre, meu irmão. E não se estende só à saúde, pode se estender a uma necessidade de emprego. Eu estive um bom tempo desempregado, orava, falava com Deus, Deus me arrume. Até que um dia Deus me deu uma chance, um dia antes de acabar a inscrição para o emprego que hoje estou. Um dia antes. E graças a Deus passei por uma prova, fiz uma prova, onde concorreram 12 mil pessoas. Eu passei. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho que falar, você tem que ter. Ele ouviu do Senhor e das suas curas milagrosas. Ela tinha ouvido das curas do Senhor. Agora, onde é que você vai ouvir? Só é agora, no momento que eu estou falando da cura da pastora, também da minha cura na minha vida social? Não, você também tem onde recorrer a isso, porque o Deus que é hoje é o Deus que era de ontem e é o que será de no futuro. Então você tem que procurar a palavra de Deus e ali você começar a pesquisar os milagres de Deus. Mas os milagres de Deus só foram de Jesus? Não, Deus fez vários milagres, gente, Deus abriu um mar para o povo dele passar num lugar seco. Isso não é brincadeira. Hoje existem, por exemplo, dados
que realmente comprovam. Há pouco tempo atrás, estava vendo uma reportagem onde encontraram no mar, lá embaixo no mar, carroças, né, da época do mundo egípcio, da época de Moisés. Encontraram algumas carroças. Estava vendo uma... não, isso é... Não. Está lá. Claro que sedimentos vão se acumulando. Eu vou lá, se você fizer assim, é igual assim, aquele negócio que, se você não limpar a poeira de hoje, não limpar de amanhã, não limpar na sua casa a poeira, quando você vir, você vai estar com uma altura assim de poeira e terra. E como ninguém fica lá limpando o mar todo dia, né, não vai se achar facilmente. A primeira coisa é você tomar atitude, é você procurar Jesus, você acreditar em Jesus, começar a ter fé em Jesus, né? Começar a observar ao seu lado, em quem está dando a solução para as pessoas. Se elas estão dependendo de homens, será que os homens estão solucionando tudo? É só observar. Se você ficar dependendo de homens o tempo todo, veja bem, Deus utiliza-se de homens e de mulheres fiéis a Ele para ajudar os irmãos ou aqueles necessitados muitas vezes. Muitas vezes tem coisas que a gente não consegue solucionar. Então nós não podemos ficar dependendo de homens. Deus utiliza homens, mas Ele não pode o tempo todo, a gente não pode ficar dependendo de homens o tempo todo. A gente tem que depender de Deus, acreditar em Deus. Aí você vai pesquisar na palavra de Deus quantos milagres e quantas coisas foram repetidas, coisas que a gente não imagina se a gente não lê, né? O somente ouvir não é suficiente. O homem precisa ir ao encontro de Jesus. É o que eu estou falando agora. Você tem que ir ao encontro. Ficar só ouvindo, ficar lá esperando. Se a pessoa ficar o tempo todo, o que está acontecendo muitas vezes, existem pessoas, homens, mulheres, que já são adultos e estão dependendo do papai e da mamãe com 30 e poucos anos, com 35 anos, com 40 anos, ainda depende do papai e da mamãe. Mas um dia o papai e a mamãe vão embora, não é? Agora, o que eu quero dizer para você é que você precisa caçar um meio aqui na terra e também precisa caçar um meio para o céu, em direção ao céu. Você precisa caçar um jeito de estar em contato com Jesus. Só para lembrar, se você todo domingo ouvir aqui a Unicristo, a gente faz de tudo para que você, eu falo de uma maneira bem fácil, de uma maneira sem muito rebuscamentos, porque eu sei que existem neste país pessoas que têm bom saber, né? Conhecem bastante das letras, mas também eu sei que existem pessoas que são mais simplórias, mais simples, e que elas precisam ter as coisas, a explicação de Deus um pouco mais facilitada. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você não se preocupe. Aqui na Unicristo a gente fala a tua palavra, o teu jeito, do teu jeito de falar, da maneira fácil de você entender que você precisa ir atrás de Jesus. Jesus está eis que bato a porta, mas você tem que abrir. Às vezes eu que estou falando aqui com você, você está escutando, está esperando uma solução para a sua vida, e aí o Espírito Santo toca no seu coração, abre a porta, aceita Jesus, venha com Ele, acredite nele, que Ele pode dar solução à sua vida, seja a sua vida financeira, seja a sua vida espiritual, a sua vida emocional, né? E aí ele vai criar meios de que você tenha a sua solução, não é? Quantas e quantas pessoas dormiram aflitas
com as suas demandas. E aí, quando elas pediram a Deus uma solução, quando acordaram, tinham a solução na mão, na cabeça. A solução é essa. Quem é que você acha que deu a solução? Elas recorreram a quem? A Deus, não recorreram a homem, não recorreram a ninguém. E pediram a Jesus, pediram a Deus que desse uma solução para as suas vidas. Ele deu. Certa feita eu vi um homem que estava desempregado, sem nada fazer, ele não sabia mais o que fazer, não sabia como fazer. Ele orou, até que um belo dia veio na cabeça dele de fazer balas, fazer uma bala diferente. Olha, existem tantas balas, né? Balas dessas, docinho, essas balas de criança ficar chupando. Existem tantas balas no mercado, indústrias que colocam bilhões de balas no mercado. Mas ele resolveu, quando ele pediu a Deus, me dá uma solução, me dá um jeito, me dá uma coisa. Ele declarava que ele acordou com uma receita de bala que misturava aninho com qualquer coisa, que eu não me lembro mais a receita, ele também não dava, que foi Deus que deu para ele. Ele acordou com a receita. Hoje a bala dele faz sucesso em vários restaurantes. E está bem, graças a Deus. Então você somente precisa ouvir o suficiente, né? Precisa o encontro de Deus, né? Precisa encontrar Jesus, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, você precisa crer. Você precisa crer. E crer, meu amigo, não é você orar de qualquer maneira e não acreditar. Eu já tive situação também difícil na minha vida. E eu fui para um hospital prestes, falei, se Jesus não me tocar, eu vou morrer. Eu tinha acabado de operar, estava com uma sonda e, olha, não é brincadeira não, botei muito sangue para fora, muito sangue. Fiquei muito fraco. E eu tinha uma certeza, Deus, eu falei, eu preciso viver mais um pouco para pregar a tua palavra, para falar de Deus para o meu filho, para falar de Deus para minha filha, para os meus netos. Naquela época, meu filho acreditava em Deus, mas não era uma pessoa que frequentava a igreja, não era feito a isso. Mas para a glória de Deus, o que aconteceu? Quando o médico chegou, estava já para decidir me abrir novamente, eu tinha certeza, se ele me abrisse, numa época, no meio da pandemia, tinha pouco sangue nos hospitais, eu não estaria hoje aqui. Minha esposa me acompanhando, desesperada. Eu falei, Deus, me dá mais uma chance. Quando o médico sentou, falou o que é, passou um coágulo na sonda que eu estava desse tamanho. Ele falou, passou um coágulo, aí passou o segundo, o terceiro, no quarto, antes de passar o quarto, ele falou, pode ir para casa, você vai ficar bom. E eu estou aqui para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então, meus amigos, e meu filho hoje leva os meus netos para a igreja, já apresentou meus netinhos na igreja. Que bênção que eu recebi, né? Então, meus amigos, eu vou falar para você, meus irmãos, que você precisa crer, acreditar que Deus pode abençoá-lo. Ele vai abençoar se você crer, ele vai agir se você crer. Se você tem aquela vontade firme de que você vai ser abençoado, você vai ser. Tal como essa mulher, ela tocou em Jesus, tocou nas vestes de Jesus. Ela nem falou, vou tocar nele, vou tocar no braço dele, no dedo midinho, no dedão, na canela. Ela não falou isso, ela falou só nas vestes, que não era nem o corpo de Jesus. Se eu tocar nas vestes, as vestes dele são abençoadas, eu vou ficar boa. Ela acreditou.
E eu também acho que você, se você acreditar, você também vai ser abençoado. Tocando em Cristo, ela foi curada. A rica bênção deste toque no Senhor. A rica bênção. O poder divino curou-a do seu flagelo. Veja, eu já falei alguns milagres aqui. Se você quiser, vai ao canal da Unicristo. Procure saber que lá tem várias informações. Toda segunda-feira tem a Aliança Mundial, que também você pode orar conosco. Lá também já ocorreram diversas vezes. Existe a descrição de milagres alcançados por aquelas pessoas que participaram da oração, não é? O poder divino curou a mulher daquele flagelo. Ela pode curar você. Às vezes a gente não tem um flagelo físico, né? Às vezes a gente não tem uma doença específica. Nós temos uma tristeza que não é nossa, que não era para ser nossa. Às vezes você está com uma tristeza que não é para ser sua. Você não sabe de onde vem. Existem pessoas que, meu Deus do céu, elas fazem... Já ouviu falar num tal de olho gordo? Ficam de olho gordo em cima de você. E quando a pessoa tem olho gordo, né, faz algumas coisas aí que a gente não quer aqui descrever, aí fica umas coisas ruins querendo te prejudicar, e aí você fica triste, não sabe nem por que é. Existem pessoas que têm um bom emprego, têm uma boa casa, têm um bom salário, moram num lugar bom e vive com a cabeça com pensamentos negativos, pensando dar cabo da própria vida, e não sabe de onde vem essa tristeza. Se isso está ocorrendo com você, toque em Jesus, entre em contato com Jesus, Ele vai te livrar disso. O Senhor disse-lhe as palavras de conforto: peça perdão. Muitas vezes os males que nós temos, são daqueles pecados que nós praticamos no passado. São das coisas também que nós, às vezes, não perdoamos o outro. Quando Jesus fala para você perdoar, Ele não está falando para você ficar amiguinho, andar de novo com a pessoa, andar todo dia na casa da pessoa, andar ao lado dela. Ele está falando para você perdoar, para você não carregar uma coisa ruim dentro de você. Deu-lhe mais do que cura, deu-lhe paz. Olha só, quando Jesus fala, eu te perdoo, para esta mulher, teus pecados estão perdoados, Ele está falando para você também. Os teus pecados, quando você o aceita como um único e suficiente Salvador da tua vida, você está dando uma chance para si, pedindo a Deus que perdoe os seus pecados, né? Ele está falando, Ele fala para você, perdoa, porque aí você também se livra daquelas pedras pesadas que vem carregando, todo dia lembrando os males daquela pessoa que te fez mal, todo dia carregando como se fossem pedras, um saco de pedras amarrado às suas pernas, se não for por uma, nas duas, que te dificulta andar para frente. Eu fico comparando às vezes a pessoa que vive no passado, que vive lá lembrando todo dia, e o mal que fulano me fez, e não larga a pessoa, sabe quem é? A mulher de Ló. Ela ficou olhando para trás. Muitas pessoas falam, por que Deus deixou ela virar uma estátua de sal? Não, os anjos avisaram, porque na verdade ela estava lá, no passado, olhando o passado, minha casa,
Ah, meu dinheiro, ah, meus amigos, meu vizinho, minhas panelas, meu Deus. E olha só o que aconteceu com ela. Ela ficou estagnada. E você não pode ser igual a mulher de Ló. Você tem que perdoar. Porque quando você não perdoa, como é que você vai perdoar? Tem uma outra história também de Jesus, uma outra parábola muito interessante, mas não é o caso hoje. A gente ainda vai contar. Deu-lhe mais do que cura, deu-lhe paz. Você não quer viver em paz? Não quer viver livre de qualquer coisa? Livre de pensamentos ruins? Livre de vontade de fazer mal a alguém? Livres de ter ressentimentos? Viver em paz, sentar tranquilo, beber sua limonada tranquilo, num dia de sol, né? Ler a palavra de Deus de forma tranquila, sem ficar se perguntando. Você tem que aprender. A pergunta é para você aprender, mas sem aquela culpa, né? Ela confessou a cura diante de todos. Isso também é importante. Você ser curado e ficar quietinho, você tem que proclamar aqueles que te conhecem, você tem que proclamar que você foi curado por Jesus. Você tem que falar: Jesus me curou, então Ele vai curar você também. É uma alegria. Porque você, muitas vezes, a gente quer, às vezes, principalmente quando a gente é jovem, né? Eu tinha uma colega de escola, e quando ela comprou a primeira motocicleta dela, a primeira coisa que ela foi sair às casas dos amigos, que ela tinha arrumado um emprego numa farmácia. Ela aí começou a correr, comprou a primeira moto dela, saiu: olha aqui a moto que eu consegui com o meu salário e tal, e andando e mostrando. Que alegria. É claro que uma cura é muito maior do que uma moto. Então você tem que anunciar aqueles: olha, aceita Jesus, porque eu aceitei, confiei, entreguei a minha saúde a Ele, e olha que eu estou curado. Eu estou curado. É assim que tem que ser. É uma maravilha, porque você está sendo curado por Jesus. E ela também anunciou, declarou a todos: eu hoje estou curada por Jesus. Você também pode falar isso. Você também pode falar isso. É só aceitá-lo em sua vida. Aceite-o. Procure saber mais. Venha mais aqui ao canal. Se morar por perto, venha aqui nos visitar. Aqui nós estamos preparando uma escolinha que você vai aprender a palavra cada vez mais. Vem aqui. E o seu testemunho foi uma ajuda para Jairo e outros. Então, meus amigos, quando você anuncia que você foi curado, você ajuda outras pessoas a também encontrarem um caminho, não é? Tem uma palavra de Jesus que ele fala: nenhum cego pode guiar outro cego, porque os dois podem cair no abismo, não é? Agora, se você foi curado e ensina o caminho para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, você também pode ensinar a ela o caminho, anunciar. Ela ajudou a Jairo, você pode ajudar ao José, ao João, ao Roberto, ao Marcos, né? Ou então você pode ajudar a Maria, a Josefina, a Roberta, sei lá quantas você pode ajudar. Então a minha palavra de hoje é essa: aceite a Jesus no seu coração, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, a palavra já diz. É assim, meu amigo, eu tenho certeza, eu estou com esta alegria, porque eu fui uma das pessoas que fui curada por Jesus. Glória a Deus. A minha primeira cura foi o dia em que eu aceitei a Jesus
como o único e suficiente Salvador. E assim também será com você. E quando você bota, estou guardado por Jesus, não tem quem invada o seu castelo, que é o seu corpo. Ok? Muito obrigado por sua atenção. Que Deus te abençoe. E sempre recomendando a você que oportunamente, se você tiver chance, onde você quiser, se você quiser, eu não tenho uma Bíblia, a gente dá um jeito de arrumar, nem que seja aquelas pequenininhas, mas você vai ter uma Bíbliazinha, tá bom? Muito obrigado por tudo, Deus abençoe você. Eu agora vou chamar a irmã Elizabeth, que é minha esposa, tá certo? Ela também vai trazer uma palavra muito boa para você, muito abençoada. Muito obrigado por tudo. E se você quiser ver mais vídeos como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like no vídeo. Até o próximo vídeo.